bizarra também, meus queridos, é que uma investigação da Polícia Federal indicou uma possível relação da facção criminosa PCC, que não é o Partido Comunista Chinês, é o primeiro comando da capital, com pagamentos feitos à defesa de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial lá de 2018. Essa apuração contraria conclusões anteriores e sugere uma tese considerada inconsistente pela atual direção da polícia. 2 inquéritos já apontaram que Adélio agiu sozinho no episódio. Porém, a possibilidade agora analisada se baseia especialmente em pagamentos de acusados de integrar o PCC para um dos advogados que defendeu Adélio. Esses pagamentos foram feitos 2 anos após a facada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o advogado nega qualquer ligação com o PCC e diz que os repasses têm relação com a despesa de outros clientes e não a de Adélio. Deise Tioccari. Então, despesas com outros clientes e não com a Adélio é um negócio meio complicado, né? Mas essa notícia, acho que ela merece todo o cuidado do mundo, em primeiro lugar, porque ela já tem suscitado uma reação em cadeia entre os jornais, né? Um jornal acusando o outro de desinformação. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem investigada. Eu acho que, no meio disso tudo, o que tem que se saber é qual a motivação do Adélio nessa facada do Bolsonaro, porque eu acho que é um dos episódios mais... Eu não sei se a palavra é triste, mas é um dos episódios mais emblemáticos da política brasileira, porque foi a primeira vez que a gente viu um atentado a um candidato na presidência da República. E tem um ponto que eu acho que serve também para reflexão, inclusive muitos trabalhos acadêmicos, é óbvio que eu sempre vou falar de trabalho acadêmico, porque eu acabo estudando isso, mas muitos trabalhos acadêmicos que erraram quando disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito por causa da facada, né? Depois a gente viu a campanha de 2022, que mostrou uma pequena diferença e, inclusive, não teve nenhum atentado, teve uma guerra entre a população, mas nenhum atentado. Então, existem algumas coisas na academia que precisam ser revistas, né? E eu aproveito esse momento, já que eu estou aqui no meio dos meus colegas e eu fui tão criticada por estudar o Bolsonaro e por dizer que a facada não foi o motivo que elegeu ele, então eu aproveito agora até para pedir para que a academia faça uma revisão dos seus estudos, né? E em relação ao PCC e o Adélio Bispo, eu acho que isso é uma relação bem delicada que tem que ser investigada e apurar se há desinformação mesmo, porque já existe, inclusive, essa possível relação, né? Então... E aí, cuidado. Ricardo, e agora? Será que é uma armação da Polícia Federal, afinal de contas? O Lobby deixou essa possibilidade em aberto, né? A Polícia Federal brasileira, ela é dada a armações ilimitadas. Pois é. Com Jubilula. Nossa, essa agora você foi longe. Bom, o que a gente sabe dizer, primeiro tem que ter... a gente fala, tem que ter investigação, é chover no molhado aqui. Já teve 2 linhas para um lado, uma linha indo para o outro. O que eu acho bastante... e aí coincidente, as linhas somem, viram emaranhado. Quem é que meteu o nariz aí? Ninguém sabe de nada. Enfim, o que eu acho uma coincidência muito grande é que você tem vagabundo do PCC falando, e foi pego, foi divulgado pela grande mídia, falando que eles gostavam, achavam melhor o PT, etc e tal. Agora você vê essa conexão do PCC com uma linha da Polícia Federal, né? Desse governo. Enfim, conectando aí a possibilidade do PCC com Adélio. O PCC com o PT, que é o Partido Comunista Chinês. Enfim, você tem muitas coincidências no ar aí, né? Acho que dá para pegar uma linha de investigação, não dá para descartar de cara, não. O que a gente sabe é que foi um atentado contra a vida de um candidato a presidente da República, que se tornou o presidente da República lá na frente, como a gente está vendo aí nessas imagens. Isso tinha que ser levado mais a sério. Eu acho que isso foi passando, o Adélio ali assumiu, e acho que tem pouco interesse em se aprofundar nisso. Um assunto que a gente gostaria de saber de fato o que aconteceu aí. A Polícia Federal podia dar essa resposta pra gente aí, com fatos. Pois é. Daniel, se coincidência tivesse cheiro de peido, a gente viveria em apneia nesse país. Ainda tem mais uma ligação ali com o PSOL lá atrás, que já foi aventada na mídia, de ter visitado determinados gabinetes no Congresso. Tem muita coincidência, e sempre para um lado, né? Sempre para um lado, de um lado, aí meio canhoto. E quem matou Marielle, hein? Pois é. Pois é. Eu, inclusive, já tive experiência pessoal, assim, de ter pessoas... Não, de ter pessoas do meu time em época de campanha que não conseguiam entrar em certos
lugares dominados pelo PCC e a entrada só era permitida para candidatos de esquerda. Então isso, assim, é algo real, né? É algo que eu pude vivenciar e não é ninguém que me contou, eu vi isso de fato acontecendo. Agora, a Polícia Federal é uma organização extremamente competente que faz pesquisas e investigações com muita profundidade. Então, segundo Lula, o trabalho... Segundo Lula, faz armação, hein? Assim, se o que o Lula falasse fosse verdade, a gente seria um país de ponta cabeça, né? Agora, a questão é a seguinte, né? Eles fazem um trabalho muito profissional, muito técnico. Se a direção atual não concorda com essa visão ou não tem essa direção, eu tenho um receio que, nessa situação, a direção atual da Polícia Federal esteja com um viés muito claro para o governo. Obviamente foram nomeados pelo governo atual. Então esse é um pouco do receio que eu tenho. Agora, de fato, eu concordo com o que a Deise falou, né? É uma investigação que tem que ser levada muito a sério, é um tema mega delicado e que a gente não pode chegar aqui, eu não tive acesso a, enfim, nenhum material concreto. Tudo no segredinho. Né? No segredinho. Tá tudo no segredinho. 8 de janeiro, vai lá para jogar de segredinho. Isso aqui é segredinho. E aí, Nelson, como é que a gente vai saciar as nossas dúvidas? Por quê? Não tem... O cérebro do ser humano, ele é feito para que as coisas tenham sentido. Toda vez que não tem sentido, a gente busca, mesmo que inconscientemente, um sentido para as coisas. E quando você mantém uma população no escuro, ela fica muito louca. Ela fica muito louca. Agora, a Polícia Federal ela tem que vir se explicar. Olha, Pavinato, eu acho que essa suspeita de ligação do PCC, que é uma facção criminosa, com Adélio Bispo, é ainda muito desembasada. Não tem nenhum embasamento, mesmo diante desse pagamento de honorários de um integrante do PCC ao mesmo advogado que defendeu o Adélio. Primeiro, se ele é um criminoso, ele precisa de advogado. Então, ele vai pagar para algum advogado de alguma forma. Esse advogado certamente não tem só esse cliente, pode advogar para outras pessoas. Então, pode ter sido advogado Adélio, pode ser também advogado de algum integrante do PCC, não tem problema. A gente tem um perigo muito grande de criminalizar a profissão que é digna da advocacia nesse caso. É claro que alguns se travestem de advogado para cometer crimes, mas há muitos outros também, profissionais sérios, que desempenham defesa técnica das pessoas que praticam os crimes mais bárbaros. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa, esses novos pagamentos desses integrantes da facção criminosa foram pagos 2 anos depois dos fatos, ou seja, é um cliente novo, ou seja, é uma ginástica de nexo de causalidade muito grande para ligar um fato no outro. Eu não desconfio que o Adélio tenha alguma outra motivação para ter cometido aquele crime, mas baseado em outras questões. Por exemplo, é muito estranho que no dia da facada tenha tido um registro da entrada do nome do Adélio Bispo com o documento dele no Congresso Nacional. Isso não dá para desprezar. É um fato que seria muita coincidência. Porque é que alguém fez o ingresso formal lá no registro do Congresso Nacional no mesmo dia da facada? Essa é uma questão que a gente precisa desconfiar. Então, pode ser que tenha uma instituição, uma entidade, um grupo de pessoas por trás disso e não seria uma facção criminosa como o PCC, poderia ser uma facção política, não sei, algum outro grupo, que não o PCC. E agora, a Polícia Federal, diante do novo governo, colocar uma nova possibilidade, direcionar a responsabilidade para uma facção criminosa, pode ser até muito interessante para livrar outras pessoas. Outra coisa, Pavinato, eu acho... Outra coisa, Pavinato, eu acho que é o seguinte... A gente também não pode desprezar que a gente já teve uma decisão a respeito da responsabilidade do Adélio. E a decisão foi pautada em um laudo pericial que entendeu que ele é inimputável, ou seja, uma pessoa que não tem capacidade de discernir os próprios atos mentalmente. E em relação a essa decisão, é preciso deixar claro que não houve recurso, inclusive, da defesa do presidente Bolsonaro. E quando não há recurso, há um conformismo. Então, sequer o presidente Bolsonaro, seja por seu advogado ou pela pessoa que o representava, não questionou a inimputabilidade do Adélio. Então, sempre que vem alguém do próprio governo mesmo questionar quem mandou matar Bolsonaro, quem que patrocinou, quem que incentivou, a gente tem que lembrar que, no momento oportuno técnico, processual, que ele poderia questionar isso, a inimputabilidade, a consciência ou não, lucidez ou não do Adélio, ele não recorreu e concordou.
Mandaram ele para o Pirineu? Ele tá cumprindo medida de segurança, né? Que é a internação para as pessoas que cometem fatos criminosos, mas que não são pessoas lúcidas, conscientemente responsáveis pelos próprios atos. Ainda, o Adélio? Tá vivo, tá vivo. Ele está de Napoleão Bonaparte, então.